Paz seja convosco, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Cristo ressuscitado. Vamos falar aqui hoje, mais uma vez, sobre o dízimo, né? Sobre a circuncisão, que foi antes da lei, e o dízimo também foi antes da lei de Moisés. Vamos analisar aqui o que diz a palavra, para que nós possamos entender, para que nós não venhamos ter uma falsa ideia, né? Que a palavra da graça vai nos mostrar o porquê que a igreja cristã não deve ser dizimista. E também que não devem participar do judaísmo, que tem que fazer a circuncisão. Vamos analisar aqui o que é que a palavra diz sobre os costumes, né, do judaísmo. Vamos analisar aqui em nome de Jesus, né, para aqueles que entendam. Eu vou dar o tema da pregação, que diz assim: o dízimo foi antes da lei e a circuncisão também. Vamos ver o que é que aqueles lá que vai contra a graça, que pratica o dízimo, vamos ver o que é que eles têm para dizer. Bendito seja Deus. Vamos lá, Gálatas capítulo 3, vamos ver o que é que diz lá para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender em nome de Jesus Cristo. Olha, capítulo 3, vamos ver o que é que diz aqui. Ó. Vamos lá, no verso 8. Gálatas capítulo 3, verso 8, vamos lá. Que diz assim, ó: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Então, os gentios somos nós, somos justificados pela fé. Não é pelas obras da lei. Olha aí, ó. Prenunciou o evangelho a Abraão. Não anunciou, prenunciou. Não, aliás, não revelou o evangelho a Abraão, não revelou. Prenunciou o evangelho a Abraão, não revelou. Entende? Compreende em nome do Cristo da glória? Olha o que diz mais, ó. Em ti serão abençoados todos os povos. Preste atenção. De modo que os da fé, preste atenção, são abençoados com o crente Abraão. Preste atenção. É pela fé. Pela fé. Nós somos abençoados, já fomos abençoados, e já somos abençoados em Cristo pela fé. Nós somos abençoados no crente Abraão, por causa de Cristo. Preste atenção, vamos analisar aqui também, lá no livro de Gênesis, para nós entender melhor. Gênesis, capítulo 14, vamos ver o que diz lá. Bendito e louvado seja o nome do Cristo ressuscitado, o eterno. Olha lá, capítulo 14, verso 19 e 20. Preste atenção. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele abençoou Abraão, preste atenção, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão, que era Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Eterno, o Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Tendo tudo, lhe deu Abraão o dízimo. Preste atenção. Olha o que a palavra diz. Preste atenção na palavra, observar a leitura da palavra. Olha aí, ó. Bendito Deus, Altíssimo, Eterno, que entregou teus adversários nas tuas mãos. Por que Abraão pagou
o seu pedágio, devolver o seu dízimo. Se seguirmos o dízimo de Abraão, como Abraão fez, Abraão também só deu uma única vez. Ele não deu 2, não deu 3, nem 4, nem 5 e nem continuou dando. Ele só deu dízimo uma vez na vida dele. E Abraão deu o dízimo das posses de derramamento de sangue. Abraão não deu o dízimo do seu suor. Ele não deu o dízimo do seu trabalho braçal, plantando e colhendo. Abraão não deu o dízimo. Abraão não pagou com dinheiro o seu dízimo. Abraão estava devolvendo aquilo que ele conquistou em guerra. Olha lá. Bendito o eterno, o único eterno, santo de Abraão, que entregou os seus adversários nas suas mãos. Por que que ele entregou o dízimo àquele rei de Salém? O rei de Salém entregou os seus inimigos nas mãos para que ele vencesse a guerra, para que ele trouxesse todas as posses, aquelas posses que o rei entregou em suas mãos. Ali, Abraão recebeu o seu pagamento de derramamento de sangue. E Abraão só deu o dízimo uma única vez, somente, não deu mais. Aí, muitos aí querem se basear no que Abraão fez, dizem, mas Abraão deu o dízimo antes da lei. Mas também Abraão fez a circuncisão antes da lei. E você fez a circuncisão? Para você fazer a circuncisão, como a palavra diz, Gálatas capítulo 5, capítulo 5, verso 4, diz, da graça decaíste, porque a justificativa é na lei, porque diz, se deixar circuncidar, da graça decaíste. Então, além de decair da graça, é uma igreja vazia sem a presença do Espírito Santo. Por quê? A justificativa de um crente que é na lei de Moisés, nas práticas da lei, porque o dízimo é uma ordenança da lei de Moisés. A Páscoa também é um rudimento da lei, é uma ordenança da lei de Moisés. E as igrejas se justificam debaixo da ordenança da lei. Paulo diz, se deixar circuncidar, quer dizer, a circuncisão é um rudimento da lei. Por isso que eu coloquei o tema da pregação, o dízimo antes da lei e a circuncisão também foi antes da lei. Por quê? Que as igrejas querem se justificar naquilo que Abraão fez, se eles não fizeram. E nem mesmo pode fazer. Por quê? Se fizer a circuncisão, é uma igreja vazia, sem o Espírito de Deus. Já é uma igreja vazia praticando as obras da lei. Olha lá. Lá no livro de Gênesis, capítulo 17. Vamos ver o que diz lá. Capítulo 17, verso 9 em diante. Vamos lá ver o que diz. Olha lá. Bendito seja Deus. Gênesis, capítulo 17. Olha lá. Disse mais Deus a Abraão, presta atenção. Disse mais o Eterno, Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. E a tua descendência, todo macho entre vós, será circuncidado. Isso aqui, a geração de Abraão. Isaac foi circuncidado. E a
Aí veio a circuncisão na lei de Moisés. Por isso que os judeus têm seus rituais, seus costumes, um povo que querem viver. Eles querem viver e continuar debaixo dos rituais deles. Nós, como gentil, não podemos participar desses rituais judaicos. Se praticar as ordenanças da lei, se praticar os costumes dos judeus, decai da graça decaíste. Aí tem uns certos irmãos que dizem assim, mas nós usamos o kippah, usamos a bandeira de Israel. Isso é querer viver como judeu, querendo viver os costumes dos judeus, querendo se comparar aos judeus, querendo estar como judeu. O que é que Paulo disse a João? A Pedro, quem és tu, Pedro, para forçar ou insistir ao gentil viver como judeu? Nós, gentil, não vivemos e nem queremos viver e nem podemos viver como judeu. Nós somos judeu no espírito, porque a circuncisão foi espiritual. Nosso espírito é israelita. O israelita que eu me refiro pertence à Nova Jerusalém, a cidade celestial, não é essa Jerusalém baganizada que está aí na terra, cheia de coisas que não prestam. Olha lá, Hebreus 7, vamos lá no livro de Hebreus, para nós encerrar. Hebreus capítulo 7. Você que vai ouvir, se gostar da mensagem, aperte um like, dê um likezinho aí, um legal, para poder, no YouTube, ver como a mensagem está sendo compartilhada também, em nome de Jesus, para o YouTube ver que vocês estão gostando da mensagem. Se não gostar também, pode dar um likezinho lá que não gostou, que não tem problema. Porque a verdade é para quem crê. A verdade é para quem está debaixo dela. Não é para quem quer viver nas práticas das heresias, do falso ensino. Olha lá Hebreus, para nós entender melhor. Hebreus capítulo 7. Para nós ter uma noção do que a palavra vai dizer. Bendito e louvado seja. Capítulo 7, verso 4 em diante, que diz assim, ó. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, olha lá, o patriarca pagou o dízimo. Presta atenção. Tirado dos melhores despojo. O despojo aqui era o ouro e a prata que ele trouxe da sua luta e do seu derramamento de sangue na guerra. Não foi ouro e prata que ele conquistou trabalhando braçalmente, não foi. Olha lá. Ora, os que dentre os filhos de Levi, olha, os filhos de Levi, que não tem nada a ver com as igrejas evangélicas. Não tem nada a ver com as igrejas evangélicas, está aí o falso ensino que diz que roubará o homem a Deus. E eles apontam para as igrejas evangélicas dizendo que os irmãos estão roubando a Deus. Ao contrário, roubando a Deus é aqueles que estão tirando dos irmãos através de um falso ensino. Olha aí, ó. Dentre os filhos de Levi recebem, ó, o sacerdócio, tem mandamento, ó, os filhos de Levi tinham mandamento da lei, tem mandamento de recolher de acordo com a lei. Olha aí, ó, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Seus irmãos aqui, está falando dos judeus, está falando do povo de Israel, que eram os irmãos da tribo de Levi, que trazia os dízimos, e era alimento, não era dinheiro, era alimento. E era as plantações, das plantações,
eles tiravam o dízimo e traziam para a tribo de Levi, que não tinha terra, porque o trabalho dos levitas era cuidar da justiça, cuidar do templo, e assim cuidar e observar as coisas que estavam para ser feita. Não tem nada a ver aplicar isto aqui na igreja evangélica, meus amados irmãos. Sejam sábios. Seja homem cheio do Espírito da graça, não seja homem cheio da mentira, dizendo que muitos aí dizem que o dízimo tem que ser entregue, o dízimo tem que ser devolvido. Isso é mentira, heresia, porque aqui, para que um homem recebesse o dízimo, ele tinha que ser da descendência de Levi. Os pastores são descendentes de Levi? Os pastores estão cumprindo a lei de Moisés da maneira correta? Porque eles tinham que, olha, tinha que ter um mandamento de acordo com a lei para receber os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora tenha estes descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão. Abençoou os que, preste atenção, abençoou o que tinha a promessa, evidentemente fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Presta bem atenção. Quem abençoou Abraão? Foi Melquisedeque, foi abençoado por Abraão. Ao contrário, os pastores, em vez de abençoar, eles querem ser abençoados. Isso é que é o falso ensino. Presta atenção, amados, no falso ensino que se vê dentro das igrejas. Observem a palavra. Faça como, não deixe, lá em Oséias 4,6 a palavra diz: o meu povo é enganado por falta de conhecimento e de obediência. O meu povo é enganado por falta de obediência. É assim que está sendo hoje dentro das igrejas evangélicas, irmão. Amados irmãos, aqui quem fala aqui é o pastor missionário Ivanildo. Meu nome o pessoal, os irmãos me chamam de pastor missionário Ivanildo. Quem está falando aqui, amados, está mostrando dentro da palavra que não tem nada a ver o dízimo para as igrejas evangélicas. Para você ver, deixa eu repetir de novo aqui. Olha só, observa bem. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei de Moisés. O sacerdócio da lei não tem na graça. Sacerdócio da lei é uma coisa, sacerdócio da graça é outro. Não se mistura o fermento velho com a nova massa. A nova massa não pode ter o fermento velho, que leveda toda massa. Quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo de maldição porque não pratica toda a lei de Moisés. Decaiu da graça.